Olá pessoal, já estava ficando com saudades. Vamos dar início à nossa primeira videoaula de geometria. Hoje vamos rever o conteúdo do capítulo 4 de matemática, sobre ângulos formados por duas retas paralelas intersectadas por uma transversal. Antes, vamos relembrar algumas informações importantes sobre ângulos. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semi-retas opostas aos lados do outro. Veja o exemplo na figura a seguir. A e C são ângulos opostos pelo vértice. B e D são ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, A e C são ângulos congruentes, portanto, têm a mesma medida. Agora, vamos falar sobre ângulos suplementares e complementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. E dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Não confundam mais, é baba. Estou de olho em vocês. Dito isso, vamos entender melhor o conceito de retas paralelas e as propriedades dos 8 ângulos formados por duas retas paralelas intersectadas por uma transversal. Aqui temos duas retas paralelas, R e S, intersectadas por uma transversal T. Neste esquema, podemos identificar fácil onde a região externa, que está pintada de azul, e a região interna, que está pintada de verde claro. Os primeiros ângulos que vamos mostrar são os correspondentes. São ângulos que estão do mesmo lado da transversal, um na região interna das paralelas e o outro na região externa às paralelas. Lembrando que os ângulos correspondentes não podem ser adjacentes. O segundo são os ângulos alternos. Estes ângulos estão em lados diferentes da transversal. Se forem alternos internos, estão na região interna das paralelas. Se forem alternos externos, ficam na região externa às paralelas. Os ângulos alternos também não podem ser adjacentes. Por último, temos os ângulos colaterais. Como o próprio nome já diz, estão do mesmo lado da transversal. Se forem colaterais internos, estão na região interna das paralelas. Se forem colaterais externos, estão na região externa às paralelas. Já os pares de ângulos colaterais são suplementares. Agora que ficou fácil de identificar os ângulos, vamos ver na prática como que isso funciona. Veja que com apenas uma medida de um ângulo, eu consigo descobrir todos os outros. Neste exemplo a seguir, preciso descobrir o valor de x e de y. Foi dado o valor de um ângulo, que mede 60 graus, e temos duas retas paralelas R e S, intersectadas por duas retas, que também são paralelas. Ao analisar a imagem, percebe-se que x e 60 graus são ângulos alternos, ou seja, são congruentes. Portanto, x é igual a 60 graus. O ângulo ao lado de y é correspondente ao ângulo de 60 graus. Dessa forma, podemos encontrar a medida de y, sabendo que y e 60 graus são suplementares. A soma deles mede 180 graus. Logo, descobrimos que y igual a 120. Agora, conseguimos descobrir todos os ângulos, sabendo que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. É isso aí. Como sempre digo, matemática é na prática. Então,
Vamos praticar. Na nossa última aula presencial foi a aplicação da prova mensal. Vamos resolver os exercícios da prova e corrigir juntos. Vou mandar a prova no grupo da sala. Resolva os exercícios de 1 a 5 no caderno, que na próxima aula de quinta-feira mostro a resolução. É baba! Estudem, fiquem em casa e se cuidem. Ou perdeu um ponto.